Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao quarto episódio da websérie P ao Quadrado, Planejamento Estratégico versus Portfólio de Entrega. No episódio anterior, nós falamos um pouco do funil de ideias, né? Que é a tal cesta de critérios com curva de captura, quadrante mágico, enfim. Nós exploramos bastante essa construção do portfólio e critérios, mecanismos e métodos para se construir esse portfólio. O que nós vamos falar agora, aqui nesse episódio, está relacionado aos investimentos desse portfólio. Eu vou mostrar algumas ideias aqui, alguns métodos de como a gente pode fazer uma distribuição assertiva dos investimentos para garantir a saúde do portfólio de entregas. Então, o objetivo, lógico, de toda a distribuição de investimento é não só ter o seu resultado, né? Porque investiu, se espera se ter o retorno em cima disso, mas é garantir também um equilíbrio, uma calibragem correta dos investimentos dentro do próprio portfólio de entregas. Que às vezes a gente vê muitas entregas gerando resultados positivos, gastando o que de fato se comprometeu a gastar, entregas gastando menos, entrega gastando mais. Então, como é que a gente controla, como é que a gente gerencia essas sobras ou estouros dentro de uma gestão de portfólio de entregas? Então, para não perder o hábito, né, lá vou eu para o meu rascunho, se me permite voltar para a minha famosa lousa, né? Então, o que acontece? Eu vou só resgatar um pouquinho do passado, tá? do episódio anterior, do episódio 3. Então, nós falamos lá da curva ABC, onde essa curva ABC é uma curva de atratividade, onde eu tenho as ideias, então ideia A, ideia B, ideia C, D, E, F. Eu tenho várias ideias, que essa curva está com base num score, certo? Opa, tem um R a mais aqui. Um score. Está com base no score que foi criado, que nós já fizemos isso no episódio anterior. Então, esse score gera essa curva ABC. Agora nós vamos falar de investimento. Então, suponhamos que a empresa ela informa o quanto está disposta a investir de duas maneiras. Ou informa de acordo com o que ela vê. Então, vamos supor que essa curva total aqui de iniciativas, de ideias, são 200 milhões para ser feito, tá bom? Então, todas as ideias, se a empresa realmente optar em fazê-las, todas, 200 milhões. Mas, às vezes, a empresa fala assim, putz, não, eu quero só liberar, só tenho disponível em caixa 150 milhões de investimento. Ou seja, tem 50 milhões aí, 50 milhões que estão fora do processo. Então, a gente vem, literalmente, fazendo a conta e a gente vai parar aonde... nessa curva ABC, aonde literalmente eu chegue até chegar nos 150 milhões. Então eu faço essa análise de todo mundo que está na curva, independente, você lembra, independente dos eixos, né? Porque aqui eu estou pegando todos os eixos, né? Agrupando o resultado da curva ABC de todos os eixos, criando uma curva única, né? Unificada, onde eu vou ter lá, digamos que eu tenho 4 iniciativas que somadas chegam nos 150 milhões, então tem 2 iniciativas que vão ficar por fora disso. Por quê? Porque se provou, o score dele foi alto, e se provou que o benefício dessas iniciativas aqui se justifica captarem esses investimentos, em detrimento a outras que têm um score menor. Só que qual é a minha sugestão? Imagina que você tem uma iniciativa, sempre assim, né? As áreas, os departamentos têm iniciativas, nem todas as iniciativas são grandes, mas tem algumas iniciativas que são melhorias de processo, são melhorias do departamento em si, que fazem sentido e traz um resultado real, mas para o departamento a agregação de valor não é tão corporativa, mas é mais departamentalizada, a agregação de valor da ideia em si. Então, uma ideia pequena, ela nunca vai ser executada porque ela vai disputar
os mesmos investimentos e grandes ideias. E aí você vê que tem muitas iniciativas que às vezes ficam no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano disputando espaço no portfólio, na entrega, e acaba não entrando por causa do seu grau de relevância muito baixo. Então qual é a proposta que eu vejo para trabalhar em cima disso, né? Então se eu tenho 150 milhões aqui, eu proponho literalmente distribuir talvez umas 2, 3 faixas aqui, onde você tem a alta relevância, média relevância e baixa relevância. A baixa relevância não quer dizer que tem resultado, mas comparado às iniciativas maiores, lógico, o seu resultado é minimizado, né? Então vamos fatiar essa curva ABC, fazer 3 faixas de alta, média e baixa atratividade. E a minha ideia é pegar esses 150 milhões para fazer a roda inteira girar, pegar esses 150 milhões e distribuir em cima, na faixa de alta atratividade, distribuir, por exemplo, 85% dos investimentos, na média 10% dos investimentos e na baixa 5% dos investimentos. O que acontece aí, né? Acontece que eu faço toda a estrutura girar, desde as grandes iniciativas, as grandes ideias que movimentam a maior camada de investimentos e trazem os maiores benefícios, com certeza, mas também faço os movimentos, as pequenas iniciativas que também agregam valor, geram valor, mas na proporção, lógico, menor do que as maiores. Então, se você fizer uma distribuição dos investimentos num racional desse, você consegue fazer com que todo mundo gire. Então as pequenas iniciativas também acabam sendo desovadas, né? Então não cai, tem o famoso backlog que eu comentei até no episódio anterior. Então normalmente você tem uma curva ABC, então você corta, né? Então 150 milhões a gente atingiu aqui nessa curva, e o restante, o de cá, é o tal chamado backlog, né? E esse backlog, às vezes, ele nunca é atendido de um ano para o outro, às vezes demora, porque até ele subir, tomar uma relevância para atingir a faixa que está sendo priorizada para os investimentos, pode demorar ou talvez nunca aconteça. Nesse caso que a gente vê muitas iniciativas no 4º ano, 5º ano, tentando acarear fundos, mas ela não consegue porque a disputa do dinheiro está muito alta lá em cima, nas faixas maiores. Então você fazendo uma distribuição de 85%, 10% e 5% em cima dessa curva e fazendo essas faixas de corte, você acaba pegando 5% das iniciativas daqui, então você vai pegar um pedaço dessas iniciativas, as mais relevantes, que estão na baixa, você vai pegar um pedaço da média, que estão na baixa, e você vai pegar um pedaço da alta, porque você não vai pegar o todo, que você está distribuindo o dinheiro, então você não vai pegar a faixa toda. Então você vai pegar uma proporção das altas, uma proporção das médias e uma proporção das baixas. Assim você faz toda a roda literalmente girar. Então todo mundo, independente do seu grau de relevância, uma vez sendo aprovado na cesta de critérios, né? Ou seja, se ele pegou, você pode definir uma nota mínima para a cesta de critérios. Então você vai falar assim, o score mínimo que eu quero que seja aprovado é score, sei lá, 100. Então todo mundo que tirar score acima de 100 já é um candidato para entrar no portfólio de entregas. E score abaixo de 100 nem entra para discussão. Então isso pode ser. Então você já faz a primeira régua de corte na própria cesta de critérios, com o score que ela recebeu, que aquela ideia recebeu, e você já define faixas, e isso você vai rodando. Então, que faixa que é, o corte, em que nível vai, qual é o score que eu corto, quais são as faixas da curva ABC que eu coloco, isso você vai calibrando ao longo das rodadas, as várias rodadas que você vai fazendo. Vai chegar uma hora que no 3º, 4º ano, isso aqui já está tão maduro, tão enraizado, que está muito bem clara quais são as faixas, está muito bem clara qual é o score mínimo de entrada. Então isso já foi se moldando, e essa curva, né, esse aculturamento e essa curva de maturação, de maturidade desses critérios de quem vai e quem não vai para o portfólio, já estão estabelecidos na empresa, já está bem alto o grau de maturidade. Então esse mecanismo você começa a distribuir o dinheiro, tudo bem? Então isso é uma ideia de distribuição. Então vamos supor que você foi lá e você distribuiu esse dinheiro, né?
Só que a distribuição desse dinheiro não é uma distribuição que você... Então eu tenho o projeto A pediu uma grana. Eu não vou jogar toda a grana para esse projeto A. Então todo o dinheiro está numa única torre de investimento. Então todo o dinheiro está na torre de investimento. Então essa torre é a torre do tio Patinhas, né? Onde tem a grana aqui. E essa torre, quando o projeto tem um projeto A, então o projeto A, essa torre é de 150 milhões. O projeto A vai precisar de 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões representa o quê? 10% dessa torre. Então o que a gente faz? A gente pega 10% dessa torre e reserva para o projeto. A gente não coloca esse dinheiro direto no projeto, todo aí no projeto. Por que a gente não faz isso? E a maneira que eu vejo que muito acontece. O dinheiro inteiro é alocado no projeto. Vamos supor que esse projeto está previsto de janeiro a dezembro acontecer. Então ele começaria em janeiro e termina em dezembro. Mas só que, por N razões, fornecedor, parceria, time, montar o time e tudo mais, esse projeto começou só em março. Ou seja, ele tem 9 dozeavos agora para fazer e não mais um ano inteiro. Será que essa grana que ele pediu, que ele quer 15 milhões, vai ser usada agora nos 9 meses? Porque eu tenho 3 meses aqui que já foram. Então o guardião dessa torre de investimento, o guardião vai falar, espera aí projeto A, está começando agora, me dá um plano de desembolso onde você comprove que você ainda precisa dos 15 milhões. Porque se você não precisar dos 15 milhões, o que faz? Eu tiro a sua reserva aqui, tiro parte da sua reserva e deixo ela na torre, não é um dinheiro seu. Porque às vezes os projetos eles podem acabar no final forçando para gastar todo o dinheiro do projeto sem necessidade. Antecipando pagamentos, antecipando várias coisas para não perder aquele dinheiro do projeto, que é uma atitude muito errada de fazer. Então o guardião ele vai ficar questionando a cada ciclo de 3 meses, ciclos trimestrais, o guardião tem que ir lá e revisitar todo o plano de desembolso daquela iniciativa no portfólio, para ver se de fato como anda a distribuição desse dinheiro, o desembolso desse dinheiro. Então ele vai fazendo isso para todas as iniciativas e aí vai acompanhando. Então vamos falar agora da iniciativa B. A iniciativa B está no portfólio, ela também precisa de uma grana, lá, vamos supor que ela precisa de 10 milhões. Também tem a reserva da grana da iniciativa B aqui, reservado, não está lá. E esses 10 milhões eles estão sendo gastos, estão sendo utilizados, tal. Vamos supor que ela vai estourar esses 10 milhões. Então de 10 milhões vai para 12 milhões. Ok? Porém, a iniciativa A, em vez de gastar 15 milhões, vai gastar 10 milhões. Então, ou seja, aqui eu tenho uma sobra de 5 milhões, aqui eu tenho estouro de 2 milhões. Só que no bottom line eu estou positivo 3 milhões. Concorda? Porque uma iniciativa está estourando, mas a outra está compensando o estouro. Então, quando isso acontece, quando tem a sobra, literalmente de uma iniciativa ou de outra, essa sobra acaba financiando a necessidade de outras iniciativas. Por isso que o dinheiro não deve ser alocado totalmente dentro de um projeto, dentro de uma única iniciativa, um único plano de entrega. Porque o que acontece? A pessoa vê que tem dinheiro e está gastando menos, às vezes não é por maldade, ela aumenta o escopo, e que não deveria, tem que cumprir escopo, e sobrou dinheiro, ok, devolve. Mas não, ela vê que tem uma sobra de dinheiro, o que ela começa a fazer? Esticar o escopo das entregas, aumentar funcionalidades, aumentar... Então ele começa a crescer esse escopo, sendo que não foi planejado, projetado. Não é só porque o dinheiro está sobrando que ela tem que modificar e aumentar o escopo para gastar aquele dinheiro que a princípio está sobrando. Porque ele tem que refinanciar, literalmente, porque tem iniciativas que vão estourar, outras vão sobrar, mas tem muitas que vão estourar. Então, para você não quebrar, literalmente, toda e preservar a saúde financeira do portfólio, porque esse que é o objetivo, né? O guardião aqui tem que preservar a saúde financeira, ele tem que fazer essa redistribuição, porque senão esse cara que vai estourar aqui, nesses 3 milhões, vai estourar em 2 milhões, ele estourou em 2 milhões,
ele vai ter que pedir o quê? Um aporte de investimento, então vai voltar para a diretoria executiva, voltar lá para o board e falar, board, eu preciso de mais 2 milhões. Aí o board vai lá e disponibiliza mais 2 milhões, sempre que eu tenho sobra de investimento em outras iniciativas. Independente, isso é entre departamentos, tá? Então, o guardião ele tem que olhar a alocação da torre inteira de investimento, da torre corporativa de investimento. Porque eu posso tirar dinheiro de um departamento e colocar em outro, mas eu estou mexendo com o mesmo dinheiro aqui. Então, entende? Num lugar eu estou estourando, no outro lugar eu estou ficando positivo, que no bottom line eu estou ainda positivo, independente do estouro que está acontecendo aqui. Aí eu não preciso ir lá, ajoelhar literalmente no milho, pedir novos investimentos por causa desse cara que está estourado. Então, a minha gestão fica uma gestão de bottom line. Eu analiso a saúde do portfólio como um todo. Agora, lógico, então vamos supor que esse cara precisou, então saiu 2 milhões daqui, entrou 2 milhões aqui, esse cara cumpriu o orçamento, fechou 0 a 0 e fechou 0 a 0 com sobra de 3 milhões. O que acontece aqui, né? No pagamento de bônus, normalmente, o pagamento ele é feito por... tem muitas empresas que pagam por como foi a assertividade do plano, né? Resultados das suas entregas. Então, o cara que entregou no prazo, mas estourou o escopo, o custo. Esse cara que entregou e economizou. Então, esse estouro aqui vai pesar depois no atingimento da meta dele. Então, o bônus dele, o atingimento de meta dele, vai sofrer uma redução. Se ele estourou em 10%, talvez ele sofra uma redução de 10% ou 15% de redução em cima do bônus dele, né, que ele tem. E aqui, se ele criou uma sobra, seja uma sobra de 10%, 5%, sei lá, ele também tem o benefício de receber mais no bônus, porque ele fez um projeto e economizou em negociações, enfim. Então, essa administração desse dinheiro e a gestão da consequência disso, depois na avaliação de resultado das pessoas que tocaram as suas iniciativas, é que eu acho que é extremamente maduro e assertivo. Então, o que eu costumo falar muito normalmente tem saving, né? A pessoa faz o saving lá na entrega. Então, por que o saving? Negociou, evitou custos, renegociou bem os contratos, entrada, então teve o saving. Então, esse saving, ela não pode se autofinanciar, né? Esse saving tem que financiar quem realmente precisa e quem está precisando. Então, é literalmente o conceito, que não tão no literal, mas é o conceito, o funding, ele vem de acordo com o saving que você faz no seu portfólio. Então, o saving financia outras iniciativas dentro do seu portfólio. Então, esse equilíbrio financeiro, essa gestão da distribuição, onde a pessoa não tem o dinheiro, ela tem percentual da torre de investimento como um todo. Aí tem um guardião da torre que checa trimestralmente como está a programação e execução do desembolso desse financeiro nas entregas, questionando coisas assim, que se ele não andou até agora, vai andar. Poxa, nós já estamos no meio do ano, a sua previsão era começar no primeiro tri, nós estamos indo para o terceiro tri do ano. Faz sentido ter essa iniciativa? Não é melhor já cancelar essa iniciativa e colocar o investimento já para outras e subir iniciativas que não receberam aporte por falta de dinheiro? Será que não faz sentido fazer essa roda andar e matricular a iniciativa para o outro ano seguinte? Então essas questões, essa pressão, essa gestão em cima do consumo do recurso financeiro, ela é vital para garantir não só um equilíbrio da distribuição dos recursos, mas também para garantir a saúde financeira da torre. Então tem que ter o papel, não é o cara chato, porque é o cara que salva também, entende? Ele é cara chato porque ele vai falar, você sobrou, tem sobra aqui, você não pode usar essa sobra. Que o que você tem de saving é o funding que a torre tem como toda. Então a torre vai ter uma parte da torre que é todo o investimento disponível, então 150 milhões. Depois vai ter uma partezinha da torre que é o saving, o quanto tem de saving. Aí esse saving já está em 5%, está em 10% esse saving. Então eu sei que tem um dinheiro aqui na torre que eu posso usar para emergências. Quais são as emergências que eu posso usar? Iniciativas que estouraram. E eu vou lá e cubro essas iniciativas, sem pedir aporte de novo por board de grana, de forma desnecessária. Então, essa gestão do saving,
aqui, em cima das iniciativas do portfólio, ela é fundamental para garantir a distribuição da maneira mais assertiva e clara dos investimentos dos recursos, objetivando, lógico, a entrega de todas as iniciativas aprovadas e financiando e gerando aportes, se necessário, dessas iniciativas com base numa gestão única de torre de investimento. Entende? Então, eu não vejo muito essa mecânica acontecendo nas empresas, não é tão clara essa mecânica acontecendo. Geralmente as empresas disponibilizam a verba e deixam a verba lá sendo consumida, e depois o que acontece? No final do ano, a controladoria ou uma área financeira da empresa acaba falando assim: ô área jurídica, você me pediu 10 milhões, você só gastou 5. Pô, eu fiquei com 5 em caixa que poderia ser destinado para outros lugares. Então, tem departamentos que acabam pedindo mais do que realmente precisa, não gasta tudo, chega no final do ano, eu já não tenho tempo hábil de pegar essa sobra dos investimentos e alocar em outras iniciativas que me trariam retorno também, porque já não dá mais. Às vezes o tempo hábil não permite. Então, esse ciclo eu vejo muito ocorrendo nas empresas, e um pouco de falta de controle da programação, da gestão desse desembolso frente a todas as iniciativas. Essas cobranças, esses acompanhamentos trimestrais, acompanhamentos mesmo na ponta do lápis, matemático e tal, eu vejo que não é uma coisa tão trivial assim, porém é uma coisa essencial e tem que ter em toda a gestão de portfólio de entregas. Então esse mecanismo aqui é muito claro. Aí, lógico, eu falei muito da distribuição da curva ABC do dinheiro, mas a gente pode ter também, como nós vimos no episódio anterior, o quadrante, né? Então nós poderíamos ter o quadrante, literalmente o quadrante dessas iniciativas, né? Quadrante A, B, C, D. No episódio anterior eu numerei diferente, né? 1, 2, 3 e 4. E aí a dispersão, de acordo com os critérios, né, os eixos dos critérios, que são 2 agrupamentos, faz 2 agrupamentos dos eixos dos critérios, lá você tem o quadrante sendo plotado. E aí você pode falar que esse quadrante aqui vai consumir 5 milhões, esse quadrante aqui vai consumir 1 milhão. Então você pode ter a visão também, não só por curva, ABC e faixas na distribuição de valores, mas como você pode também ter a visão dos quadrantes e a distribuição entre os quadrantes. O que o racional é o mesmo, porque você poderia falar, por quadrante mais atrativo, também vou dar 80% dos investimentos. O segundo mais atrativo, vou lá para 10%, depois vou para 5%, depois vou para 5%. Você pode fazer uma distribuição para fazer com que todo esse ciclo, todas as iniciativas, de alguma forma, independente de suas faixas e seus quadrantes, sejam atendidas, né? Fazer a roda girar para todos, desde as grandes iniciativas até as pequenas iniciativas, elas acontecendo dentro da companhia. Então você pode fazer uma distribuição, uma visão financeira também, por quadrantes e dispersão das iniciativas, para ver como anda o processo. Então, a torre de investimento, ela é única, é uma torre que tem que ser gerida por um guardião de fato, alguém tem que ser eleito o guardião dessa torre. E essa calibragem, essa gestão e essa distribuição, eu entendo que é a grande sacada e um dos sucessos para você ter o seu portfólio de entregas respeitando o orçamento, né, os investimentos que lhe foram atribuídos e liberados. Ok? Então essa é o episódio de hoje da Torre de Investimentos. Fica atento aí, se inscreva no canal, dá seu like, curta, compartilhe com os conhecidos. Então fica de olho, fica ligado. O próximo episódio daqui a pouco está no ar e vamos se falando. Até mais, um abraço, tudo de bom.